Olá a todos e a todas, estamos aí na nossa segunda aula sobre gestão de resíduos. Na aula passada nós apresentei alguns conceitos, alguns números associados ao gerenciamento principalmente de resíduos sólidos no Brasil. E na aula de hoje eu gostaria de introduzir de uma forma muito rápida, até pelo pouco tempo que nós temos, mas a ideia é desenvolver alguns cases com vocês, posterior a essa aula, sobre algumas novas perspectivas associadas ao gerenciamento de resíduos. Esta sim, sem dúvida, eu acredito que mais de 90% de vocês deve manter contato com esses conceitos no dia a dia profissional de vocês, justamente porque, além de gerenciamento de resíduos ser um tema muito importante nos dias atuais, tem uma relação, uma aderência muito grande, essas novas perspectivas de gerenciamento de resíduos, tem uma aderência muito grande com o dia a dia da engenharia. Eu espero apresentar para vocês essas novas perspectivas. Vocês vão perceber que a aula é um pouco cronológica. No início eu apresento alguns conceitos, desde aí da década de 50, intensificados na década de 70. Depois caminhamos para a década de 80 e 90 e introduzo para vocês um conceito muito interessante chamado de ecologia industrial. E por fim, um tema que está muito comum hoje em dia, economia circular, Ela tem uma relação muito grande com os conceitos anteriormente apresentados, só que, como o próprio nome diz, é economia, É uma coisa mais abrangente, mais um guarda-chuva de conceitos, ok? Então vamos lá. Bom, isso daí eu acredito que eu tenha mencionado na última aula, Desde então, a preocupação do ser humano com o gerenciamento de resíduos ou gerenciamento de efluentes, ela iniciava-se a partir do momento que o resíduo ou efluente era gerado. Então, eu tenho esse produto ele ativa a minha consciência ambiental, embora muitos ainda sejam assim, Ativa a minha consciência ambiental a partir do momento que eu consumo esse produto, ele perde a validade ou ele estraga. Nossa, é um lixo e eu tenho que me preocupar com isso. Esse tipo de comportamento em relação ao gerenciamento de resíduos é o que nós chamamos de end of pipe, final do tubo. Então, é um comportamento bem antigo, fora de moda, digamos assim, que o tratamento e o controle dos poluentes ou dos resíduos, eles ocorrem depois deles serem gerados. Então, você garante o consumo, garante o seu conforto, garante, entre aspas, o desperdício. Eu começo a preocupar com os resíduos depois que eles são gerados. Nós tivemos, nesse sentido, dois avanços. Proposto ou preconizados pela Agência Ambiental Americana, a EPA, seria o Ministério do Meio Ambiente deles lá, meados da década de 80. Depois eu vou apresentar para vocês já um conceito das agências da ONU, principalmente provenientes dos países europeus. A chamada prevenção da poluição, ou também denominado na sigla de PP ou P2, que foi um conceito, um conjunto de ações elaborados, um programa, na verdade, de prevenção da poluição, elaborados pela Agência Ambiental Americana na década de 80, o objetivo deles era reduzir a poluição, reduzir a geração de resíduos, digamos assim, por meio da cooperação entre indústrias, agências governamentais, havia ali troca de informações e principalmente incentivos. Então era algo, digamos assim, um pouco mais normativo. E a minha preocupação nesse caso era justamente, o ponto central, o ponto fulcral desses programas era a redução da poluição, a redução da geração de resíduos a partir de incentivos. Então, existe aí uma série de atitudes que se esperava das empresas, que abraçava esse conceito, apresentado pela EPA, e dentre dessas atitudes nós tínhamos redução ou total eliminação de materiais tóxicos. Então, materiais tóxicos no seu processo produtivo, você procurava reduzir a sua utilização através de técnicas alternativas ou, eventualmente, eliminá-los.
Implantação de ciclos fechados de reciclagem. Então, você falar que esse resíduo meu aqui, ele é vendido para outra empresa e é reciclado por ela. Não, isso daí não entraria, na verdade, nesse conceito de prevenção da poluição. Eu quero ciclo fechado, reuso de água. O resíduo que eu gero dentro da minha planta, dentro do meu processo, eu posso reutilizá-lo dentro do meu próprio processo. Pelo menos essa que era a ideia inicial. Implantação de ciclos fechados de reciclagem. E novas técnicas que auxiliem na implantação, né? Otimização de processos, coisas desse tipo. Okay? É tão interessante porque esse conceito de prevenção da poluição, o foco deles, através de incentivo, obviamente, era reduzir a geração de resíduos. Reduzir a geração de resíduos. E de modo que você gerar a mesma quantidade de resíduos e tratar esses resíduos, ou gerar esses resíduos e incinerar esses resíduos, não era considerado propriamente uma atitude típica nessa mas nessa ideia da prevenção da poluição. A ideia era justamente você reduzir a geração de resíduos, principalmente a partir de ciclos fechados de reciclagem. Né? Incentivos para isso haviam, enfim. Essa, então, é a questão da prevenção da poluição, Estados Unidos, meados da década de 80. Depois nós tivemos um conceito que vocês já devem ter visto, chamado de P mais L, ou produção mais limpa. Muitas empresas hoje em dia usam esse conceito ainda, que foi lançado no finalzinho da década de 80, início da década de 90, pela UNEP, que, salvo engano, é uma entidade associada à ONU, né? Salvo engano. E a ideia da produção mais limpa, ela não era meramente ambiental. Ela já trazia, diferente da prevenção da poluição, que é declaradamente uma preocupação com o meio ambiente, a produção mais limpa, ela tem uma pegada ambiental. Hoje em dia, né, você tem um programa de produção mais limpa, existe um contexto de meio ambiente muito forte, que ainda se mantém, mas ela tem uma questão econômica também. Né? E a produção mais limpa é você melhorar os seus processos produtivos. Você analisa um processo isolado, preste atenção nesse termo, daqui a pouco vocês vão saber por quê, mas analisa o seu processo isolado, como eu posso otimizá-lo. Então, diferente design de processo, reciclos ali dentro, de modo que você tenha um benefício econômico, até em economia, em redução do consumo de matéria-prima e, consequentemente, a parte ambiental ela acaba indo junto nisso daí. Tá? Então, ela tem como objetivo de aplicar continuamente o mapeamento de processo, o monitoramento do seu processo, o design de novos processos, eles acabam sendo um processo contínuo, né? Aplicar continuamente estratégias integradas de prevenção ambiental a processos, produtos, serviços, e dentro do rol de atividades, né? O objetivo aqui, de novo, né? É aumentar a eficiência na produção, eficiência econômica, e reduzir os riscos para o ser humano e para o meio ambiente. Então, preocupação ambiental e econômica juntos. Dentro do rol das atividades, nós temos essas aqui. Substituição de matérias-primas, material tóxico, né? Muito poluente, então você trocar as matérias-primas. Isso aqui é muito importante, desenvolvimento de processos de produção, otimização dos processos, avaliação das embalagens e rotas de distribuição, entender o seu produto como sendo um intermediário, né? Isso aqui fala mais do seu produto intermediário para outros processos. Né? Um produto proveniente de um processo produtivo mais limpo, ele acaba tendo uma performance ambiental melhor. Então, você acaba impactando ao longo da cadeia, porque o seu produto ele não necessariamente vai ter um consumo direto, ele pode ser uma matéria-prima para outro processo. Esse outro processo, ao consumir o seu produto, está consumindo um produto com performance ambiental melhor. Você vê que a ideia do ciclo de vida, análise do ciclo de vida, ela sempre está permeando essa questão de gestão de resíduos, né? Enfim. Mas é bom salientar que dentro desse conceito de produção mais limpa, semelhantemente à ideia da prevenção da poluição, você não considera muito essa questão de tratamento de efluentes, incineração, reciclagem fora do processo. O foco aqui é o processo isolado. E a tentativa, né, a ideia da produção mais limpa é você sempre reciclar ali dentro água e energia, materiais, o máximo possível. Com, obviamente, benefícios econômicos e ambientais.
ok? Muito bem. Eu tenho aqui alguns desenhos, né? Quando nós falamos de processo, sempre é interessante ver alguns fluxogramas e você observa claramente, né? Isso daqui é um típico desenho de processo de end of pipe, né? Uma atitude end of pipe. Então você tem o consumo do meio ambiente de energia e matéria-prima, gera o seu produto de interesse, que vai ser matéria-prima para outros processos ou vai ser consumido diretamente, e você gera resíduos. E a sua preocupação ambiental, né? Você fica feliz aqui ambientalmente falando, quando você, antes de lançar esses resíduos para a natureza, você tem um tratamento, né? E esse tratamento, você pode utilizar esses resíduos ou para outro processo, inclusive, ou jogar no meio ambiente. Então, a sua preocupação é final de tudo. Não existe nenhuma preocupação anteriormente. Você continua extraindo da natureza as mesmas quantidades. Ok? Por outro lado, quando nós falamos de prevenção da poluição e produção mais limpa, isso nós vamos ver que esses conceitos vão permanecer nos próximos conceitos que eu vou apresentar para vocês, nós temos uma preferência ou um interesse de redução de resíduos. Redução de geração de resíduos e, consequentemente, em alguns casos, redução do consumo de matéria-prima. Por isso que, principalmente na prevenção da poluição, privilegia-se muito a ideia do ciclo fechado. Tente reciclar dentro do seu próprio processo água, energia, ou o máximo possível, ou material. Né? Diferente desse ciclo aberto, que tem as suas vantagens também. Né? No processo de produção, você gera um subproduto ou um resíduo que eventualmente pode ser reciclado e abastecer o processo de produção 2. Existe um efeito aí líquido, porque se no processo de produção 2 ele é abastecido com material reciclado, obviamente vai haver uma redução do consumo de matéria-prima virgem. Né? Então, existem benefícios líquidos em relação a isso. Mas, de novo, a maneira como foi construída a ideia da prevenção da poluição, da produção mais limpa, é muito assim isolado. É o processo, é aquela planta. Tente otimizar os seus processos. Tente circular o máximo de água, energia e matéria dentro desse seu processo. Ok? Bom, nós temos então, aí, próximo desses conceitos, né, o aparecimento de um conceito, dos conceitos anteriores eu digo, mas o aparecimento de um conceito muito, muito interessante. O entendimento dele, aparentemente, é fácil, né? Só que ele traz, como é que eu poderia dizer? Ele torna de uma forma didática, ele apresenta uma ideia que, no fundo, a meu ver, é a base, é o espírito, efetivamente é o espírito da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Que não é desenvolver sob ou sobre o meio ambiente, mas é desenvolver-se com o meio ambiente. Uma vez que é o meio ambiente que vai receber, que vai te oferecer toda a matéria-prima e que vai receber todo o seu resíduo. Okay? Esse termo é a ecologia industrial. A ecologia industrial ela apareceu através de junto, né, com esse conceito de metabolismo industrial. Vou fazer algumas relações aqui e acredito que fique fácil para vocês entenderem no próximo slide. Mas a ideia é desenvolvimento de métodos de produção menos danosos ao meio ambiente. Todos eles, anteriormente, eles têm como finalidade reduzir a pressão do meio ambiente. Mas substituindo-se os processos isolados, aqui já tem a diferença. Veja que anteriormente o foco era no processo, otimizar o processo, favorecer ciclos fechados para aquele processo, aquela planta, naquela localidade. Mas aqui é substituindo-se os processos isolados por sistemas integrados. E essa integração, ela não aconteceria apenas entre aquela planta isolada e meio ambiente, mas, às vezes, em um parque industrial. Alguns cases que, posteriormente, eu vou passar para vocês, vocês vão ver que é possível isso acontecer. Ok? Mas a grande sacada, digamos assim, dessa ecologia industrial é justamente você fazer uma similaridade, uma semelhança entre o ciclo biológico, digamos assim, e o sistema industrial. Aqui em cima, em vermelho, nós temos então o ciclo biológico. O meio ambiente, aqui embaixo, em azul, nós temos o ciclo biológico. Então nós temos a figura do produtor, as plantas, que
produzem energia, né? Energia muitas vezes embutida nas plantas, nas frutas, nas verduras. Essas plantas, frutas e verduras, elas vão ser consumidas por herbívoros, que eventualmente vão alimentar carnívoros. Então, nós temos aqui várias, dentro dos consumidores, desse rol de consumidores, nós temos várias categorias, né? A famosa cadeia trófica, né? Cadeia alimentar. E, por fim, esses resíduos, nós temos a presença dos recicladores, os micro-organismos que vão consumir, né? E vão retornar para o próprio meio ambiente toda a matéria e energia que uma vez foi produzida, consumida e agora é reciclada, né? A matéria sim, a energia, talvez não em termos de qualidade, mas em termos de quantidade sim, uma vez que tudo se preserva, se conserva, né? A energia, principalmente quando você trata de um volume de controle mundo, universo, que seja. Okay? Mas o que nós percebemos nesse ciclo biológico é a ciclagem de matéria e energia. Né? Então, e você vê que eles, embora a natureza ela possa estar sujeita a desastres naturais, né, ela sempre tende a buscar um equilíbrio. Ela sempre tende a buscar um equilíbrio dinâmico, uma sustentabilidade, digamos assim. Quando nós rebatemos essa realidade natural do produtor, consumidor e reciclador, e observamos que, poxa, isso daqui é uma coisa natural, isso aqui é uma coisa sustentável. Quando nós rebatemos essa figura do ciclo biológico para um sistema industrial, nós conseguimos observar certas semelhanças. Porque o meio ambiente é aquele que produz a matéria e a energia, que a indústria, que é o consumidor, vai consumir. E essa indústria, por sua vez, ela deposita nesse ambiente resíduos. E esse ambiente, a partir de processos naturais, vai receber esses resíduos e vai disponibilizar, não estou falando aqui sendo uma escala humano-geológica de tempo, mas vai disponibilizar essa matéria, essa energia novamente. O grande problema, isso daí você pode lembrar da nossa primeira aula, se eu não me engano, é a insustentabilidade desse processo. É quando você retira do meio ambiente os recursos numa taxa muito maior que o ambiente repõe, e você coloca, então você tem essa taxa de retirada, e quando você coloca taxa de disposição final na natureza, os resíduos numa taxa muito maior que o ambiente consegue suprir. Existe uma tendência natural de se tentar um equilíbrio, né? Mas quando existe um desequilíbrio nessas taxas, muitas vezes esse equilíbrio ele demora para ser atingido, ou ele é atingido em outros patamares, em patamares que resultam em extinção de espécies, por exemplo. Okay? Quando nós olhamos o ciclo biológico em azul aqui embaixo e rebatemos o ciclo industrial em cima, nós observamos que é possível, conseguimos identificar os players desse ciclo. E a ideia da ecologia industrial é falar assim, poxa, se o ciclo biológico ele é o sustentável, por que nós não tentamos assemelhar ou transformar o ciclo industrial o mais próximo possível de um ciclo biológico? Essa que é a ideia desse conceito de ecologia industrial. Isso aqui é praticamente uma escola, né? Existem journals específicos para a ecologia industrial. E só para exemplificar um pouco mais esse conceito, nós vemos aqui em cima, por exemplo, a relação do sistema industrial normal, né, que nós vemos hoje. Então, o sistema industrial, ele abastece-se do meio ambiente. Né? Então, nós temos o meio ambiente ele fornece, veja aqui em extração, as matérias-primas. O sistema industrial, ele abastece dessas matérias-primas, gera, por sua vez, ele gera os produtos, e o consumo desses produtos gera resíduos. De forma geral, nós temos uma intensificação, como eu falava anteriormente para vocês, desses ciclos que estão aqui um pouco mais grossos, né? A extração, os processos de extração, nos processos de extração você gera resíduos também, e a deposição de resíduos no meio ambiente. Então você vê que todo esse processo, a insustentabilidade dele, que hoje nós observamos, se dá justamente porque você pressiona esse player, essa caixinha aqui dos dois lados. Na ecologia industrial, a grande ideia, o grande objetivo, o target da ecologia industrial
é você diminuir a pressão sobre esse player, sobre esse reservatório. A ecologia industrial ela não está falando que você não vai consumir, porque você vai consumir. Você tem extração, você tem geração de resíduos, você tem poluição. Só que você diminui a pressão sobre esse player. E você diminui a pressão sobre esse player a partir de reciclagem de resíduos, reuso, ciclo fechado, principalmente ciclo fechado, né? Reciclagem de matéria-prima. Okay? Essa aqui é a ideia da ecologia industrial. Quando nós fazemos uma semelhança, né, entre o ciclo biológico, ou seja, o metabolismo, e o metabolismo industrial, uma das primeiras ideias da ecologia industrial, nós observamos a semelhança, pelo menos conceitual, né, desses indicadores, desses players, perdão. E na ecologia industrial nós temos o organismo, no ecossistema nós temos o organismo, na ecologia, no sistema industrial nós temos a empresa. Né? O ecossistema ele consome energia para se manter e se reproduzir. O sistema industrial ele consome energia e matéria para produzir produtos. Né? O ecossistema ele é medido aí, ele é figurado pela população de flora, fauna, micro-organismos. O sistema industrial, os players, é um parque industrial. Agora aqui começa alguns pontos, não vou dizer semelhantes, mas aspectos na mesma categoria, mas são diferentes. No ecossistema, principalmente quando você trata um ecossistema fechado, consolidado, em equilíbrio, geralmente existe uma proximidade do produtor. O reciclador ele tem uma proximidade com o produtor. Né? Então, aquela espécie ela vive ali naquela floresta, ela morre ali, os próprios micro-organismos da floresta devolvem para o ambiente os nutrientes, assim por diante. Já no caso do sistema industrial, isso é um ponto importantíssimo, né? Que muitas vezes o reciclador está muito distante do produtor. Essa distância ela é variável. Né? Então aqui a questão de logística reversa é um ponto que a gente tem que prestar atenção quando você quer implantar ecologia industrial. O ecossistema trabalha com ciclo fechado de matéria. O sistema industrial, ciclo aberto, mesmo tendo reciclagem. Né? Alto índice de reciclagem no ecossistema, reciclagem incipiente ainda. Eu apresentei na última aula alguns números de reciclagem. A nível Brasil, em alguns casos bem satisfatórios, mas em outros nem tanto. E você pega no mundo, não é bem assim. Cada um tem a sua realidade. No ecossistema você tem um equilíbrio natural, regulado pela quantidade de material. Já no sistema industrial é um equilíbrio pela demanda do produto. Nós temos leis econômicas aqui, e aí entra aspectos culturais, consumismo, ideologias que seja, que muitas vezes é a causa desse desequilíbrio, dessa dificuldade de você rebater o ciclo biológico numa realidade industrial. No ecossistema você tem a concentração e reuso de resíduos. No sistema industrial, geralmente, você tem dissipação de resíduos. Pelo fato de ser uma reciclagem aberta, mesmo no caso de reciclagem aberta, os ciclos abertos, né? O resíduo ele se dissipa. Eu saliento bastante essa questão dos resíduos porque existe aqui não sei se eu comentei isso na última aula, mas existe aqui um aspecto cultural até. Né? Muitas pessoas elas ainda têm preconceito com resíduo. Certo? Competição por recursos disponíveis, isso nós vemos os dois, mas as leis de competição às vezes são diferentes. O metabolismo biológico, ele interage com o meio ambiente, no caso do sistema industrial, ele modifica o meio ambiente. A ideia da ecologia industrial é reduzir cada vez mais essa capacidade de modificação do meio. Okay? Então, quando nós vamos para exemplos práticos assim da aplicação de ecologia industrial, o que nós observamos que, primeiro, o fluxo de matéria e energia é extremamente importante quando você quer implantar esse conceito de ecologia industrial. Ele é muito importante, né? Justamente porque não só o fluxo quantitativo, mas o fluxo qualitativo. E quando você implanta a ecologia industrial, geralmente num parque industrial, porque você não trabalha com apenas processos isolados, deve haver aí um fluxo de informações, a criação de um mercado, a consolidação de um mercado. Eu falo isso porque a matéria-prima, o subproduto, você pega aqui esse processo industrial. Né? Esse processo industrial, especificamente aqui, nesse processozinho branquinho aqui, dentro dessa indústria. A indústria pode ter vários processos. Né?
Ela produz um produto, produz um subproduto, é um resíduo. Mas aqui existe a saída, não está escrito aqui, de um resíduo. Esse resíduo dessa empresa pode ser matéria-prima para outra. Aqui eu não estou falando necessariamente de reciclagem, né? Esse resíduo dessa empresa aqui embaixo pode passar por um processo de tratamento e pode ser matéria-prima para outra. Então, os grandes casos de... Existe um caso, se não me engano, dinamarquês, que eu devo mencionar posteriormente para vocês. Os grandes casos de aplicação desse conceito de ecologia industrial, além de ter um conhecimento muito claro de fluxo de matéria e energia, ele enxerga, preste atenção nesse nome, esse termo, ele enxerga o sistema industrial e não o processo industrial. É claro que quando você trabalha com o sistema entenda várias empresas, você acaba, né, se você quiser trabalhar com esse tema, você tem que gastar aí um tempo para entender o que existe isoladamente. Mas na ecologia industrial você nunca perde a ideia do sistema, como acontece no ciclo biológico. Você nunca perde a ideia, você nunca pode perder essa perspectiva de sistema. É justamente essa ideia que a ecologia industrial quer passar para vocês, né? Enfim, essa ideia que ela traz. E por fim, né? É até quase um pecado gastar apenas um slide falando de economia circular, mas eu só quero apresentar aqui para vocês um conceito, acho que fica mais claro esse conceito quando nós vamos para cases, né? Mas isso é um termo muito na moda atualmente. Esse modelo, a economia circular, ela difere dos conceitos anteriores, porque no caso da economia circular, ela difere, mas no sentido de complementar, não no sentido de ser contra, né? Mas, no caso da economia circular, você tem aqui um modelo econômico. Nós não estamos falando de você tratar os resíduos depois que eles são gerados, não estamos falando de você otimizar uma determinada linha de produção, nem estamos falando apenas de rebater ou tentar rebater o ciclo biológico no sistema industrial com uma visão bem ambiental, né? No caso aqui é um modelo econômico. Esse modelo econômico você tem, claro, o meio ambiente ele acaba recebendo benefícios, né, em relação a isso, mas não é só isso. Aqui a economia circular é quase que um estilo de vida mesmo, porque na ecologia industrial nós estamos falando de plantas industriais, né, numa visão sistêmica. Na economia circular você pode chegar, ou você até deve chegar ao nível do consumidor final. Okay? Então, a proposta de modelo econômico que integra diversas escolas, linhas de pensamento, análise sobre vida, ecologia industrial, economia de performance, que seja. E entre os princípios da economia circular, você vê que há algumas semelhanças, né? Isso daí está representado nesse gráfico ao lado. Primeiro, preservar e aprimorar o capital natural com a restauração e regeneração dos recursos naturais. Então, aqui em cima, nós entende que o meio ambiente é de onde você extrai a matéria-prima, a energia, né? Você vai gerenciar essa disponibilidade. Talvez extraindo menos, com processos mais eficientes, evitando que esse meio ambiente sofra os malefícios da deposição de resíduos, né, da poluição. Mas é um gerenciamento dos recursos naturais, de fato, dando preferências para recursos renováveis, enfim. Né? Regenerando esses recursos, restaurando esses recursos, mas existe, no primeiro momento, essa preocupação em preservar e aprimorar o capital natural. Um segundo ponto, entre os princípios, é maximizar o rendimento de recursos, o que leva principalmente à redução do desperdício e circularidade dos recursos. Quando você entra na parte do consumidor, né, fazendo um paralelo com a ecologia industrial, mas desde o consumidor final, no microcosmo de uma residência até o macrocosmo de um país ou de um continente, suas indústrias e todas as suas inter-relações econômicas, a ideia ali é você melhorar o rendimento desse fluxo de material e energia. Reduzindo os resíduos, reciclando os resíduos, consumindo menos porque os processos são mais eficientes. Você precisa de menos energia para gerar aquele determinado benefício. Okay? E por fim,
Estimular a efetividade do sistema, gerando impactos positivos para todas as partes interessadas. Aqui no final fala de minimização dos desperdícios, né? Mas está associado a essa parte do consumidor ou do usuário, né? Mas esse gráfico estaria mais associado a esses dois primeiros princípios. Terceiro, estimular a efetividade do sistema, gerando impactos positivos para todas as partes interessadas. Então, de novo, a economia circular ela é um guarda-chuva mesmo. Ela tem a parte de otimização de processos, reciclagem, enfim, a parte técnica, digamos assim, mas existe uma preocupação nesse estímulo da efetividade, que os benefícios não fiquem apenas para uma pessoa, mas que esses benefícios eles sejam positivos para todas as partes interessadas. E entenda benefícios aqui como não só como diminuição de emissão de gás de efeito estufa, mas geração de empregos e assim por diante. Ok? Meus caros, como eu falei, foi uma aula assim muito simples, né? Até talvez um equívoco, espero que não, mas posteriormente nós vamos trabalhar, né? Eu gostaria apenas de introduzir esses conceitos para vocês, que vocês tenham a visualização, espero que clara, desses conceitos, mas talvez essa visualização ela fique melhor, fique mais clara quando nós trabalharmos com alguns cases, que é o que nós faremos, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, até mais.